Aleluia. Paz, irmãos, bom dia. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Amém? Que nessa manhã nós possamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Amém? Possamos aqui apresentar nossas vidas, apresentar aqui o nosso coração, porque eu creio que o Senhor preparou para nós esse dia. Amém? Então, que nós possamos refletir na palavra do Senhor, possamos buscar essa manhã, em nome do Senhor Jesus. Lá em Salmo 127, diz o seguinte: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá. Amém? Então que nessa manhã nós possamos colocar nossa dependência no Senhor, amém? Que nessa manhã nós possamos colocar, as nossas vidas debaixo da proteção de Deus, porque é Ele que fica, é Ele. Amém? É Ele quem vai conduzir as nossas vidas, é Ele quem vai nos guardar, é Ele quem vai nos proteger de todas as coisas. Amém? Então que nessa manhã nós possamos colocar o nosso coração diante de Deus, colocar debaixo da proteção dEle, colocar debaixo dessa edificação, porque enquanto nós dormimos, o Senhor acrescenta, o Senhor trabalha em nosso favor, o Senhor vem e nos cobre, o Senhor vem e nos guarda, o Senhor vem e nos protege, o Senhor vem e acrescenta aquilo que é necessário sobre as nossas vidas. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã nós colocamos aqui, Pai, cada família diante do Senhor, colocamos aqui cada vida, cada casa, cada trabalho, em nome do Senhor Jesus, para que sejam edificados, sejam guardados, sejam protegidos, sejam abençoados, sejam supridos em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos que é o Senhor quem edifica, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem vem e supre todas as nossas necessidades, porque enquanto nós dormirmos, o Senhor ainda trabalha em nosso favor, o Senhor acrescenta, porque o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos, o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós oramos nessa manhã, papai, e nos colocamos debaixo dessa dependência, debaixo desse favor, debaixo da tua edificação, debaixo do teu cuidado, debaixo do teu favor, debaixo do teu amor sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos que é o Senhor quem edifica a casa, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem vigia, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos livra no meio dessa pandemia, é o Senhor quem nos livra no meio do vale da sombra da morte, é o Senhor quem nos livra de todas essas notícias do inferno, é o Senhor quem guarda a nossa mente, é o Senhor quem guarda o nosso coração, é o Senhor quem vai à frente, abrindo e preparando os caminhos. Por isso nós confiamos em Ti, Senhor, nós nos colocamos nessa dependência, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Todas as coisas, Pai, vão cooperar para o nosso bem, porque é o Senhor quem libera, é o Senhor quem prepara, é o Senhor quem cuida, em nome do Senhor Jesus. Por isso nessa manhã, coloque sua dependência no Senhor, coloque sua expectativa no Senhor, não importa a situação, Deus é suficiente para fazer, não importa a necessidade, Deus é suficiente para suprir, não importa as circunstâncias, Deus é suficiente para trazer resposta, para trazer o suprimento, para trazer aquilo que você precisa, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós cremos sim, Senhor, que o Senhor está no controle, o Senhor permanece no controle, porque nada foge à tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Por isso nessa manhã, Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder fazer parte do teu corpo, o privilégio de poder estar inserido na tua obra, sendo guardado pelo Senhor, sendo suprido pelo Senhor, sendo abençoado pelo Senhor em todas as coisas, porque é o Senhor quem tem guardado os nossos pulmões, é o Senhor quem tem guardado a nossa saúde, é o Senhor quem tem nos livrado dessa enfermidade do inferno, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós.
Em nome do Senhor Jesus, porque nós não queremos, assim como diz no versículo, levantar cedo, dormir tarde, passar um dia penoso se o Senhor não estiver presente, se o Senhor não estiver à frente. Nós não queremos fazer pela nossa força, nós não queremos fazer pelo nosso braço, mas confiar completamente no Senhor, depender completamente do Senhor, porque o Senhor sabe o que cada um precisa, o Senhor sabe o que cada um tem orado aqui nessa manhã, porque nós colocamos debaixo do seu favor, debaixo da tua suficiência que vem sobre nós, da tua graça derramada sobre nós, do teu amor que nos envolve e supre todas as coisas, Pai. Te louvamos nessa manhã, te agradecemos nessa manhã, Pai. Visita cada uma dessas famílias, visita cada um desses lares, em nome do Senhor Jesus, para que haja paz, a paz que guarda a mente, a paz que guarda o coração, a paz que excede todo entendimento, seja sobre essas famílias, seja sobre esses lares, guardando, protegendo, trazendo realmente o refrigério, trazendo as necessidades, trazendo tudo aquilo que cada um precisa em nome do Senhor Jesus, porque é o Senhor quem vai suprir, é o Senhor quem vai acrescentar, é o Senhor quem vai trazer tudo o que cada um precisa em nome do Senhor Jesus. Por isso, cessa todo medo, cessa todo pânico, cessa todo depressão em nome do Senhor Jesus, para que haja vida em nome do Senhor Jesus, e cada um dos meus irmãos possa celebrar o Senhor, cada um dos meus irmãos possa depender, confiar e saber que no meio de qualquer crise, no meio de qualquer pandemia, no meio de qualquer guerra, o Senhor é Deus, porque o Senhor está presente, cuidando da tua igreja, cuidando de cada um de nós. Por isso, meu irmão, sinta-se amado, sinta-se cuidado, sinta-se privilegiado em poder fazer parte desse corpo, fazer parte dessa família, porque o Senhor está acrescentando a sua vida. Enquanto você está acordado, enquanto você está dormindo, Deus está acrescentando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós queremos colocar também esse tempo em oração, orar para aqueles que estão enfermos, orar por aqueles que precisam mesmo da intervenção divina, daqueles que precisam da saúde de Deus, precisam da vida de Deus nessa manhã. Em especial, nós queremos colocar aqui os pais do Juliano, a Dona Maria, o Senhor Pedro. Eles estão ali no hospital, mas nós cremos que Deus é um médico, o Senhor Jesus é o médico dos médicos, aquele que supre, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura, aquele que faz, oh Senhor, as coisas invisíveis tornarem visíveis, porque o Senhor é Deus. Nós oramos nessa manhã, papai, visita a Dona Maria, visita o Senhor Pedro nessa manhã em nome do Senhor Jesus, para que haja vida, haja cura, haja o teu milagre, haja a tua resposta em nome do Senhor Jesus. Nós cobrimos, Pai, a vida deles, Pai, oh Deus, com a tua saúde, com a tua presença, com a tua vida, com a tua graça, com a tua ampla suficiência sobre eles naquele hospital. Sejam guardados, Pai. Toca ali nos pulmões, toca ali, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos também pela vida do Miguel, que ele também seja alcançado onde ele estiver agora, em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos, Pai, que o Senhor já liberou a tua cura lá naquela cruz, e nós nos apropriamos, Pai, dessa cura, e liberamos sobre a vida agora dos nossos irmãos que estão precisando. Nós declaramos saúde, declaramos vida, cessa toda enfermidade, cessa todo mal, cessa toda essa enfermidade do inferno em nome do Senhor Jesus, para que eles sejam curados, sejam libertos, sejam restaurados, sejam renovados em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos, Pai, que o Senhor está no controle, o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor quem traz vida, é o Senhor quem traz a resposta, é o Senhor quem traz a saúde, é o Senhor quem supre todas as coisas, Pai. Por isso nós oramos e já te agradecemos, Pai, pela vida do Miguel, pela vida da Dona Maria, pela vida do Senhor Pedro, de cada um daqueles que precisam da tua cura, cada um daqueles que estão enfermos, estão acamados, estão infectados, estão contaminados. Declaramos vida, declaramos cura, declaramos saúde de Deus, vida de Deus, aonde eles estiverem, sejam alcançados pelo poder do teu Santo Espírito, Pai. Nós cessamos agora toda a mão suja de Satanás, cessamos agora em nome do Senhor Jesus, toda resistência, todo espírito de morte cai por terra em nome do Senhor Jesus, para que haja vida,
haja poder, haja graça, haja mesmo, Pai, oh Deus, pulmões sendo restaurados, vidas sendo restauradas, para que a Tua glória seja conhecida, para que o Teu amor seja liberado, em nome do Senhor Jesus, que através dessas vidas, Pai, cada uma das pessoas ali, sejam médicos, sejam enfermos, sejam parentes, sejam amigos, vejam, Pai, a glória do Senhor, veja a manifestação da Tua cura, Pai, sobre essas vidas, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, e essas vidas possam Te celebrar, Pai, reconhecer o favor, reconhecer que são curadas, são libertas, são restauradas, para a glória do Senhor, Pai. Nós oramos aqui nessa manhã, Pai, e agradecemos a Ti pelo privilégio de sermos sarados, sermos curados, pelo Teu sangue ter nos cobrido, o Teu sangue ter nos lavado, o Teu sangue, Pai, ter nos colocado debaixo da Tua nova aliança, debaixo do Teu favor e da Tua graça. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos nessa manhã, porque é o Senhor quem edifica a casa, é o Senhor quem guarda a casa, é o Senhor quem supre, mesmo acordado, mesmo dormindo, o Senhor acrescenta sobre nós. Diga amém na sua casa, glorifique o nome do Senhor nessa manhã, exalte o nome do Senhor nessa manhã, porque Ele está no controle de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que haja paz na tua casa, meu irmão, que haja paz no teu coração, que haja paz na tua parentela, para que todos possam ter saúde, para que todos possam ter vida e vida em abundância, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Da mesma forma, meu irmão, que nós possamos fazer a nossa parte como servos do Senhor, amém? Que nós possamos ser aqueles que contribuem, aqueles que edificam debaixo do favor de Deus, cooperam com a obra do Senhor, edificam a casa, porque é o Senhor aquele que está à frente, é o Senhor aquele que nos cobre, e nós fazemos a nossa parte. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 7, diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? A chave aqui é aquilo que está proposto no coração, é aquilo que está aí no seu coração, é aquilo que está queimando no seu coração, é aquilo que flui aí no seu coração. É isso que Deus espera, segundo o que está proposto no seu coração, é isso que Deus espera. Porque a palavra diz que a boca fala, a boca flui, a boca libera daquilo que está cheio o seu coração. E a palavra diz que é do coração que flui a fonte de vida, é o coração que deve ser guardado, é o coração que deve ser envolvido, é o coração que deve ser apresentado diante do Senhor. Dessa mesma forma, aquilo que estiver proposto no seu coração. Muitas pessoas são apegadas às coisas, são apegadas ao dinheiro, mas o Senhor diz aqui que não é por necessidade, não é por medo. O Senhor não espera que você contribua com medo do devorador, com medo de ser roubado, com medo de ser ceifado. Não é isso. Não é por necessidade, não é por medo, não é por receio de que as coisas vão ser roubadas, que as coisas vão ser retiradas. Não, muito pelo contrário, mas é um coração de servo. É um coração que acredita, é um coração que coopera, é um coração que se alegra e faz parte daquilo que o Senhor também faz parte. Aquilo que o Senhor também prioriza, aquilo que o Senhor coloca, o nosso coração também deve ser colocado nessas coisas. Porque é a prioridade do coração, é a motivação do coração que conta. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho tempo. Mas na verdade não diz respeito ao tempo, diz respeito à prioridade do coração. Porque ela pode falar para você: ah, agora eu não tenho tempo, mas sair da sua presença e arrumar tempo para outras coisas. Mas na verdade não é o tempo, é a prioridade do coração. Da mesma forma, Deus quer que o nosso coração seja priorizado nas coisas dele. Então quando nós contribuímos, é porque o nosso coração prioriza as coisas de Deus. Quando nós contribuímos, é porque o nosso coração prioriza a obra de Deus. Quando nós contribuímos, é porque o nosso coração prioriza as coisas do alto. Então não seja só mais um
que não tem tempo para as coisas de Deus, que não tem tempo para a obra de Deus, que não tem tempo, mas priorize o seu coração, valorize as coisas de Deus, coloque importância, relevância naquilo que Deus também coloca. Não seja só mais um sem tempo, mas seja aquele que prioriza, aquele que tem um coração voltado para Deus. Não por tristeza, não por necessidade, não por cobrança, não por medo, mas porque você é alguém que faz a diferença na obra de Deus. É alguém que vai saquear o inferno, é alguém que vai cooperar para a obra de Deus crescer, avançar e prosperar. Em nome do Senhor Jesus. Seja esse que tem o coração voltado para o Senhor nessa manhã. Amém? Faça a diferença. Faça a diferença. Não seja apegado nas coisas do materiais, mas seja apegado a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração, onde você estiver aí na sua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, alcança, Pai, cada um desses corações. Que esses corações sejam priorizados no Senhor. Que esses corações recebam revelação da Tua palavra, recebam revelação do Teu Espírito, porque eles são cooperadores da casa do Senhor, são corações voltados para Ti, corações que não negociam com o mundo, corações que não negociam com as coisas terrenas, materiais, mas são corações que dependem do Senhor, corações que se alegram no Senhor, corações que dão importância, relevância e prioridade para as coisas do Senhor, Pai. Que não seja simplesmente de qualquer forma, mas seja com alegria, seja com disposição, seja com prioridade, Pai, esses corações queimando, se alegrando, Pai, festejando na Tua presença, porque fazem parte de uma obra geracional, uma obra que cresce, uma obra que prevalece, corações sedentos e famintos, para que a obra do Senhor prevaleça, em nome do Senhor Jesus. Pai, que esses irmãos possam contribuir com generosidade, com coração alegre, com coração grato, com coração cheio da vida, cheio da presença. Eu abençoo, Pai, essas vidas. Eu abençoo essas famílias. Eu abençoo esses lares. Declaro ampla suficiência. Declaro favor de Deus. Declaro abastança. Declaro suprimento. Declaro provisão. Declaro resposta divina sobre todas as coisas, para que eles sejam cooperadores fiéis, cooperadores cheios da vida e da graça do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, as contas já foram divulgadas nos grupos, tem na internet. Se você ainda não recebeu a conta, não sabe qual a conta depositar, mande um WhatsApp para o número 961694924. Vou repetir, 961694924. Faça a sua parte. Não deixe que essa obra não receba da tua parte, não receba da tua contribuição, porque você faz parte, você é importante, e a sua contribuição vai acrescer na obra do Senhor. Seja abençoado, seja suprido, seja alegre, seja feliz naquilo que você faz parte, em nome do Senhor Jesus. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Bom dia a todos. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer um pedido para os irmãos que estão em casa, que nos assistem aqui agora, que vocês continuem orando pela mãe do Juliano, a dona Maria. O estado dela não é confortável, nós podemos dizer que é grave. Então que você junte a sua fé a nossa e continue declarando que ela é curada, porque aonde houver a luz, aonde houver a vida, essa vai ofuscar toda a morte. Amém? Então nós vamos tragar a morte com a vida. Então declare sobre a vida dela durante o dia, todo momento que você estiver em casa e se recordar disso que eu estou falando, declare vida sobre ela, e nós cremos que em breve ela estará aqui para testemunhar o que o Senhor fez com ela. Amém, queridos? Eu quero orar por você, porque nós estamos terminando um jejum, nós vamos entregá-lo ao Senhor agora, mas eu gostaria que nós tivéssemos revelação do que foi feito nessas 3 semanas conosco, né? Que não foi só mais um jejum, mas foi algo para a edificação do reino de Deus. Então eu gostaria que você tivesse essa relação. Então aonde você estiver aí agora, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e deixe o Senhor falar com você agora. Pai de amor, eu oro nesse momento por cada irmão que está me assistindo aqui, Senhor, para que eles tenham revelação da sua palavra,
que não seja o homem a falar, mas seja o Senhor a falar através da minha boca. Senhor, para que eles percebam que nós estamos aqui para a edificação do reino de Deus, da casa do Senhor. Então que o Senhor venha tocá-los nesse momento. Toca com fé, toca com unção, toca com graça, com sabedoria e discernimento, para que eles possam crescer e avançar no nome poderoso de Jesus. Você que está em casa, diga amém. Aleluia. Então veja só, irmãos, nós chegamos aqui à última semana do nosso jejum, e na primeira semana nós falamos que Deus não nos abandona. Então foi uma semana inteira para te colocar na sua mente, inculcar para você que Deus está com você em todas as situações, jamais Ele vai te abandonar. Na segunda semana, nós vimos que, já que Deus não nos abandona, nós temos uma missão na face da terra, que é celebrar a vida. Diga comigo, aonde você está assim, eu celebrarei a vida, porque o Senhor jamais me abandona. Amém? E nessa semana, nós entramos e falamos sobre nos alimentar da vida de Deus. Nos alimentar do alimento correto. Não do alimento que o mundo oferece, mas do alimento correto que Deus nos dá. O maná que Deus coloca nas nossas mãos. Então no 15º capítulo, fala sobre alimentar a alma. O pastor Wilson, ele colocou um exemplo assim de ter náuseas, né? A nossa alma, ela precisa ser alimentada, porém às vezes nos dá náuseas determinado alimento. Nossa carne, doente do pecado, de acusações, de maledicências, tem náusea e nos impede de nos alimentar daquilo que Deus tem. Todas as vezes que nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar, a nossa carne, ela começa a gritar, nos dá náusea e nós não conseguimos. Haja vista quando você vai se alimentar fazendo uma leitura bíblica. O que acontece com você? A primeira coisa que vem quando você começa a ler a Bíblia é o sono. É qualquer outra coisa que vá te tirar a atenção, mas você não consegue se alimentar. Então nós precisamos, é necessário que nós possamos nos alimentar daquilo que Deus colocou para nós. Mas vai haver resistência, vai haver náuseas, vai haver luta para que você possa se alimentar das coisas de Deus. No 16º capítulo, que foi na terça-feira, ele falou que comendo sem se alimentar. Muitos são aqueles que comem, mas não se alimentam, né? E ele ainda deu alguns exemplos para nós, né? Qual é a forma correta de se alimentar? Uma pessoa, quando ela é um bebezinho, ela se alimenta ainda daquelas sopinhas. Agora eu vou pegar uma sopinha e dar um alimento para um adulto? Não vai alimentá-lo, ele vai comer e aquilo não alimenta. Papinha, leite, o adulto ele precisa de comida sólida. Conforme vai crescendo, vai mudando a sua alimentação. Os irmãos conseguem me entender? Outra coisa que nós vemos aqui como um exemplo prático de alimentação é que muitas pessoas estão dentro das igrejas, estão sentadas nos bancos, mas são como papagaio. O papagaio, tudo que você falar, ele vai repetir. Tudo que você falar, ele vai falar junto com você, vai falar igual. Porém, aquilo não é uma verdade na vida dele. E muitos crentes hoje, infelizmente, ainda estão nessa seara, estão dentro da igreja, entendem, ouvem o que é falado, repete tudo aquilo que é falado, mas não há mudança de vida. É como se fosse um papagaio, não tem diferença nenhuma para a vida daquela pessoa. Pode até fazer você mais com um intelecto maior sobre o que está sendo falado, porém não há mudança nenhuma. E eu e você necessitamos mudar. Deixa eu te dar mais um exemplo que foi dado no livro, que você deve ter visto. A picanha. Oh, glória a Deus pela picanha. Quando nós nos alimentamos pela picanha, ela deve fazer parte de nós, quando nós comemos. O mesmo é o alimento espiritual. Quando você se alimenta de algo espiritual, agora aquilo vai fazer parte de você. É assim que nós nos alimentamos das coisas de Deus. Nós nos alimentamos e agora ela faz parte de nós. Quando você faz alimentação, uma picanha, por exemplo,
Aquilo entra na sua vida e você não tem mais como retirar a picanha. Agora ela é uma com você. A mesma coisa deveria ser a palavra de Deus, o alimento espiritual. Ele deve entrar e fazer parte agora da sua vida, não sair mais. No 17º dia, nós lemos e falamos a respeito do maná. A comida do Egito é comida em qualquer hora. Quando eu falo Egito, eu quero falar do mundo. As coisas do mundo, você se alimenta a qualquer momento, a qualquer tempo, em qualquer lugar. As coisas de Deus, o maná do céu, ele é diferente. Não é assim. Não é assim que funciona. Primeiro, você precisa parar e ter um tempo para colher aquilo que vai te alimentar para o dia inteiro. Olha só, Jesus disse para que nós possamos ir para o quarto e ter intimidade com Deus. Então, quando eu quero o maná do céu, o que eu faço? Eu tenho um tempo de solitude com o Senhor. E ali eu vou colher aquilo que o Senhor me deu, que vai servir como um alimento para o meu dia inteiro. Os irmãos que estão compreendendo? A segunda coisa, que deve ser o primeiro tempo do dia, deve estar em primeiro lugar na sua vida. Antes mesmo de você sair para trabalhar, antes mesmo de você tomar o seu café, vá ter com Deus. Vá se alimentar das coisas de Deus, antes mesmo de você sair de casa. Deixe o Senhor ministrar no seu coração. Deixe Ele falar para você o que você deve fazer durante esse dia que você vai estar passando. Deixe o Senhor te ministrar. E a terceira coisa, Deus nos dá o sustento diário. Então veja só, se Ele me dá o sustento diário, eu preciso procurá-lo todos os dias. Eu preciso me alimentar de Deus todos os dias. A revelação que me foi dada ontem, foi para ontem. A revelação que me foi dada hoje, é para esse dia de hoje, é para o domingo. Agora, eu não posso ficar acumulando. O Senhor, Ele nos sustenta todos os dias. Hoje, Deus tem uma nova alimentação para você. Entende? Quarta coisa que nós precisamos observar: a palavra de Deus será usada para tudo na sua vida. Tudo aquilo que você tiver fé, o maná te suprirá. O alimento de Deus irá te suprir. Basta o quê? Eu ter fé. Eu estou recebendo aquilo nesse momento. Aquilo está me alimentando e através da minha fé eu não vou necessitar de mais nada nesse dia, porque o Senhor me deu a minha porção que será usada para esse domingo. Estão me entendendo? A quinta coisa que nós vemos ainda, e que sem o alimento, sem a palavra, não haverá sobrevivência. Sem maná, nós morreremos no deserto, ficaremos à beira do caminho. Sexta coisa que nos foi colocada, que o maná é tempo de solitude com Deus. Quando nós falamos de solitude, nós falamos de ter intimidade. Nós falamos de ser um com o Senhor. Nós falamos aqui de falar com Deus, mas também ouvir de Deus. E no seu tempo de intimidade, o Senhor Ele vai tocar em pontos específicos na sua vida que mais ninguém tocaria. Mas o Senhor vai tocar. Para quê? Para que você seja bem nutrido e bem alimentado naquele dia. Amém? No 18º dia, foi falar de quebrantamento. Que esse é a porta do alimento. É a porta para que haja a alimentação. Então, o pastor aqui, ele tinha falado que ele teve náuseas quando ele ia se alimentar. Que aquela doença que estava nele, o vírus, era tão forte que todas as vezes que ele iria comer alguma coisa, aquilo dava uma ânsia, dava náusea nele. Né? Então veja bem, o vírus ele atacou o corpo do pastor de tal maneira a ele não se dispor à alimentação que o corpo necessitava para deixá-lo forte.
De uma forma espiritual falando, quando o nosso corpo não se dispõe a forçar o alimento, fica ainda pior. Aí é que ele não vai descer mesmo. Então, nós vemos muitos irmãos que quando pregamos a palavra de Deus, quando nós pregamos o verdadeiro alimento, pregamos aquilo que o Senhor necessita que você tenha na sua vida, o que acontece é que causa náuseas para algumas pessoas. Algumas pessoas saem completamente supridas, alegres, felizes, todavia outros saem tristes, saem ruins. Mas o porquê que isso acontece? Deixa eu te explicar. Porque o coração é a porta de entrada do alimento do céu. E quando o meu coração está fechado, esse alimento quando vem, ele para, ele começa a trazer ânsia, ele começa a trazer enjoo, ele traz náuseas. Então presta atenção, o coração endurecido é a porta fechada para o alimento espiritual. Muitas vezes Deus está falando com você, em determinada área que você precisa estar rompendo, mas aí o coração está fechado, aquilo traz náuseas, e aí eu perco a atenção, não consigo mais ouvir o que o pastor fala, eu começo a conversar, eu começo a fazer outra coisa, vou no banheiro. Aquilo é a náusea que está te trazendo para você não se alimentar daquilo que Deus quer te dar, do alimento que Deus quer colocar para você ser suprido naquele dia. Agora, quando o contrário acontece, um coração contrito, um coração compungido, essa é a entrada para o Senhor entrar. E perceba, quando o Senhor entra nas nossas vidas, quando o Senhor nos alimenta, Ele está nos alimentando ainda, está abrindo o leque para que o favor dEle venha se dispor sobre nossas vidas. Na Bíblia, ainda é usada uma outra situação. Aqui nós estamos falando de coração compungido, coração contrito, né? Mas na Bíblia é usada uma outra expressão por várias vezes. Uma delas é cair em si. Por exemplo, né? Como foi o caso do filho pródigo. Ele passou anos de sua vida dentro de casa, se alimentando na casa de seu pai. Porém, mesmo se alimentando na casa do pai, ele não era alimentado. Ele não estava sendo suprido. Então, debaixo da lei, ele estava ali como se fosse uma lei. Eu estou na casa do meu pai, então aqui eu me alimento, mas isso era uma lei. Não era, ele não experimentava da graça do Senhor e está sendo suprido pelo seu pai. Então, quando nós estamos debaixo da lei, não suprimos a nossa fome, não suprimos a fome da nossa alma. Por isso, vivendo pela graça, que é o que você e eu fazemos hoje, vivemos pela graça, é imprescindível ter uma alma completamente quebrantada. Alma quebrantada é ter a sua mente, vontade e suas emoções completamente controladas ou anuladas. O que sua mente quiser falar, o que sua mente quiser fazer, o que sua vontade quiser colocar para você fazer, o que suas emoções colocar como opinião para que você faça, e não estiver dentro daquilo que o Senhor tem para você, ela é cortada naquele momento, há um momento de renúncia, de quebrantamento, virá o choro, e você estará dentro das coisas de Deus. Todavia, se o caso for o contrário, você não está com o coração quebrantado, está fechado e não se alimenta das verdades do Senhor para a sua vida. Espero que os irmãos estejam entendendo. Quebrantamento quebra a soberba. Quebrantamento quebra a arrogância. Quebrantamento quebra toda a independência. Nós descobrimos que não somos ninguém sem aquele que está do nosso lado. O quebrantamento faz isso. Quando eu sou uma pessoa aquebrantada, aí o que vem? Aqui vem o arrependimento. E o arrependimento aqui que eu estou falando não se refere a pecado, não. O arrependimento aqui de uma pessoa quebrantada se refere a mudança de mente, a uma mudança de conduta. Agora eu vou mudar a minha mente para ter um novo estilo de vida. É isso que faz o quebrantamento. Quando eu sou quebrantado, quando isso acontece, quando há essa mudança de mente, de mentalidade, aí as portas são abertas para o alimento do céu. Eu preciso
dar atenção para essas pequenas coisas. Não é? No 19º dia, o pastor ele coloca um título muito sugestivo, onde ele fala o seguinte: a fonte não pode estar entulhada. A fonte não pode estar fechada. Então deixa eu te dizer, a fonte é a tampa. E quando você perdoa, e quando você não perdoa, isso vai mudar a forma dessa tampa. A pessoa que quer se quebrantar, ela não consegue, é porque muitas vezes ela não liberou ou ela não pediu o perdão. A válvula para o quebrantamento é essa. Muitas vezes está entulhada por causa disso. Muitas vezes eu não consigo me alimentar, está tudo fechado, está tampado, porque eu ainda não liberei ou ainda não pedi o perdão para determinadas pessoas. Deixa eu te falar alguma coisa. Quando você e eu temos expectativas naturais, expectativas essas que não são do reino de Deus, que não é do céu, quando você não alcança essas expectativas, isso entulha a fonte. E aí você deixa de se alimentar do melhor de Deus. Aí ela fica cheia de monturo, a fonte fica cheia de lixo. E aí nós não nos alimentamos, passamos fome. Imagine uma pessoa, de uma forma natural, ficar por semanas sem se alimentar. A imunidade dessa pessoa, ela vai cair e ela vai ficar suscetível a qualquer tipo de enfermidade. Muito mais fácil ela ficar suscetível à enfermidade quando ela não se alimenta. Agora, de uma forma espiritual falando, é a mesma coisa. Quando você está com a fonte fechada, quando o alimento ele não entra por semanas na sua vida, o que vai acontecer? Você também está suscetível a ficar doente. Aí você fica à mercê de doenças que podem até nos matar. Eu não estou falando aqui de matar de uma forma natural, não. Mas deixa eu te dar um exemplo prático disso. Se você é uma pessoa frequente nos cultos, ouvindo a palavra de Deus, você é frequente. Aí de repente você vai falar assim: eu não vou assistir o culto essa semana. Eu não vou na célula essa semana. Você vai sentir falta, sua alma vai sentir falta. Na segunda semana, você vai e faz a mesma coisa. A falta que você vai sentir não será mais igual à da primeira semana. Você já vai sentir menos falta do culto e menos falta da célula. Porém, você agora está entrando para um outro lugar. Você está saindo de uma dimensão e indo para uma outra dimensão. Na terceira semana, vai diminuir ainda mais a sua vontade de assistir o culto e a célula. Na quarta semana, ou seja, um mês, é muito provável que você fale: eu não preciso mais disso. E aí volta a ter as práticas naturais que você tinha antes de conhecer ao Senhor. Isso é uma doença. Isso é uma doença. Os irmãos devem estar percebendo o que eu quero dizer. Mas pastor, então, eu sei como resolver isso. A gente está vendo aí como está funcionando com a pandemia. Eu vou ficar isolado. Claro que não, não é dessa forma. Não é dessa forma que funciona. Como é que você se isola do povo? Como é que você se isola do corpo de Cristo? Eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Você já viu uma mãozinha andando sozinha pelo meio da rua? Isso é estar fora do corpo de Cristo. Essa mãozinha que está andando sozinha, ela está suscetível a qualquer ataque. Você, quando está inserido no corpo de Cristo, o corpo te protege. As vitaminas do corpo te protegem. O alimento que foi para esse corpo te protege. Então, em nome de Jesus, faça o protocolo correto. Retire o entulho dessa válvula que está impossibilitando você se alimentar de Jesus, de Cristo.
para que a fonte seja desobstruída e ela volte a jorrar. E você volte a se alimentar corretamente. Pastor, e quais são esses entulhadores? Quando a gente fala de pedir perdão, muitos pensam que é aí, né? Quando a gente fala de perdoar, muitos pensam que é aqui que acabou, mas não é. Você precisa perdoar, mas você também precisa pedir perdão. Né? Muitos falam assim, não, eu já perdoei, mas eu vou pedir perdão porque eu não fiz nada. Não é assim que funciona? É sempre assim que funciona. Agora, nada pode impedir que o altar continue aceso. E quando você não usa dessas práticas que eu estou falando aqui, isso é como se jogar cinza na churrasqueira. A cinza vai impedir que o fogo se propague. Agora, quando você retira as cinzas, quando você tira tudo aquilo que está obstruindo, o fogo vai voltar a queimar. E serão verdadeiras labaredas de fogo. Os irmãos estão me compreendendo? Então presta atenção, se há cinzas, elas devem ser retiradas. Então peça perdão, mas também libere perdão. Libere perdão, mas também peça perdão. Retire as cinzas, para que a brasa volte a pegar fogo novamente. Retire tudo que obstrui você ter acesso ao fluir de Deus. Se tem algo na sua vida que está te impedindo de fluir na presença de Deus, retire-o. Retire-o do caminho. Seja uma pessoa quebrantada. Mate suas vontades, mate suas emoções, mas desfrute do jorrar da vida de Deus. Ontem, 20º dia, foi compartilhado a respeito de, o título foi, por que me desamparaste? Aqui, nesse momento, nos mostra os passos de Jesus. E eu e você, nós somos seguidores de Jesus. Então nós temos que andar por onde Jesus andou, da forma que Jesus andou. Amém? Dessa forma que nós precisamos fazer. Esses passos que Ele deu, nós devemos seguir. Da mesma forma que Ele andou, nós vamos atrás. Mostra que Jesus ele teve que passar por N provações quando Ele esteve aqui na terra. Ele passou por muitas dificuldades. Ele passou por muitas provações, por muitas dificuldades, por muitas coisas que eu e você não conseguiríamos passar. Ele passou por todas. Agora eu sei que você tem as suas provações, você tem as suas dificuldades. Eu tenho as minhas provações, eu tenho as minhas dificuldades. Cada um vai passar pelas suas. Mas Jesus passou por todas. Agora você, se nós passássemos por todas, se todas essas provações fossem colocadas nas nossas vidas, nós não suportaríamos. Mas o Senhor, Ele veio e suportou a todas. Por isso Ele é o Cordeiro perfeito, que tirou todo o pecado do mundo. Os irmãos estão me entendendo? Mas como que Ele fez isso? Já que eu tenho que fazer o mesmo passo que Ele, como que Ele fez? Sem reclamar de absolutamente nada. Agora nós não temos as mesmas provações. E às vezes reclamamos das provações que temos. Lembre-se, você e eu precisamos andar no mesmo caminho que Jesus andou. E o caminho dele foi de passar por todas as tribulações sem reclamar. Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8, diz que ele se esvaziou de todas as suas prerrogativas divinas. Então ele deixou de ser Deus para ser homem igual a mim e a você que está me ouvindo em casa, para passar por todas essas provações. Para dizer, você é capaz, você pode, você já venceu, eu venci por você. Jesus, para que ele passasse por todas essas provações, ele dependia 100% de Deus. Significa o quê?
que ele nunca descuidou da sua alimentação espiritual. Ele se alimentava tão somente do Pai. E o Pai o supria em tudo. Tanto que ele conseguia passar por todas as situações que eram colocadas diante dele. Em Marcos capítulo 1, verso 35, diz que Jesus ele orava pela madrugada. Então, desde a madrugada, Jesus já estava se alimentando. Jesus não deixou de se alimentar porque eram 4 horas da manhã, é muito cedo, eu não vou me alimentar agora. Não, a palavra de Deus diz que ele se alimentava de madrugada. Mas em Marcos 6,46 diz que de tarde também ele estava se alimentando. E aí nós vemos mais adiante que em Lucas capítulo 2, versos 40 e 49, diz que aos 12 anos, Jesus estava se alimentando do Senhor. Os irmãos conseguem me entender? Uma alimentação bem regrada faz com que nós sejamos fortes para vencer todas as situações que são colocadas diante de nós. Jesus não fazia absolutamente nada antes de orar. Tudo que ele iria fazer, ele precisava orar. Deixa eu te mostrar algumas práticas de Jesus em sua passagem sobre a terra. Jesus nunca teve dúvida de resistir ao diabo. Jesus ele não tinha medo de Satanás. Ele não tem medo de Satanás. Infelizmente, hoje em dia, nós falamos para alguns irmãos, né, que tem uma situação onde um demônio manifestou, e os irmãos logo ligam para o discipulador ou ligam para o pastor vem aqui, manifestou um demônio, eu não posso fazer nada. Mas Jesus não. Jesus ele mostrou que não tinha medo de Satanás. Ele sabia para o que veio. Quero falar para você que você veio para fazer obras ainda maiores do que ele fez. Então não tenha receio. Não tenha receio se Satanás aparecer para fazer qualquer coisa contra você. Encare-o, enfrente-o, vença, porque Jesus já venceu isso por você. Amém? Não tinha medo. Nem só de pão viverá o homem. Olha que frase. Isso aqui foi Satanás tentando. Jesus estava no momento no deserto onde ele estava com fome. E aí Satanás chegou e falou para ele aqui: transforma essas pedras em pães, já que você é Deus. Olha a afronta. E Jesus responde o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus foi tentado. Ele não teve medo, ele não parou. Outra sugestão do diabo para Jesus, porque ele não para, o diabo não para. Ele vai parar quando você parar. Agora, se você não parar, ele vai ser obrigado a desistir. Olha outra sugestão do diabo. Ele chegou para Jesus e falou assim: você tem que me adorar. E Jesus então vira para ele e com a palavra de Deus, ele responde novamente: só ao Senhor teu Deus adorarás. Percebe? Ele não teve medo do diabo. Mais uma vez ele o confrontou. Ele aqui mostrou que ele não se dobrava diante de nada. Ele mostrou que ele se dobrava só diante de Deus. Mas aí Satanás parou então? Claro que não. Ele continuou. Ele chegou com Jesus e foi até o pináculo, lugar muito alto, e chegou e falou assim: você não é Deus? Se joga daqui e pede para que seus anjos te tragam voando. Dá para imaginar o cinismo que foi isso para Jesus. E aí Jesus responde para ele assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Estão me entendendo? Se Jesus respondeu dessa forma, e eu quero andar nos passos do Senhor, a minha resposta para Satanás nas situações colocadas hoje devem ser iguais. O diabo aqui foi vencido pela palavra. Nós precisamos vencer Satanás pela palavra. Então veja só, Jesus ele venceu o diabo. Jesus ele venceu o abandono dos discípulos. Muitos discípulos o abandonaram.
Jesus, ele venceu os fariseus. A própria família de Jesus o abandonou. Mas ele venceu tudo isso. E em momento nenhum nós vemos Jesus reclamar. Nós vemos Jesus falar algo a respeito. Ele não faz isso. Muitos hoje, infelizmente, estão parados por algum motivo. Muitos hoje chegaram numa situação de reclamar e agora, stop, parar. Qual que é o meu clamor para você nessa manhã? Siga os caminhos de Jesus. Não pare, não reclame, continue. Agora Jesus tem uma coisinha só que reclamou, que é a que eu e você precisamos reclamar. E essa única coisinha que ele reclamou, está lá em Mateus 27, 46. E Jesus, ele disse assim: Deus meu, por que me desamparastes? Olha só, não foi açoite que ele tomou, não foram os cravos que fez ele reclamar, não foram as humilhações. O que fez Jesus reclamar, o que ele não resistiu, foi ficar longe da presença do Pai, longe da presença de Deus. Mostra que o importante para Jesus é o tempo de intimidade. E se é importante para Jesus esse tempo de intimidade com o Pai, isso também deve ser importante para você e para mim. Deve ser algo, tudo nós podemos vencer sem reclamar. Agora reclamaremos quando chegarmos à presença do Senhor, nós fizermos uma oração e sentir que aquilo não está chegando, que a linha está comprometida, a comunicação não está sendo mais da forma que era. Isso sim, nós precisamos reclamar, de não ter mais intimidade com o Senhor. Não há nada mais importante do que sermos alimentados pelo Senhor. E hoje, no 21º dia, nessa nossa entrega, hoje o capítulo ele fala de fluir no Espírito. Eu quero ler o texto para os irmãos. Está lá em João, capítulo 7, a partir do verso 37. Diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele o Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Depois disso, pastor, mas depois disso, como que eu posso ver que se forma esse rio de água viva? Em Ezequiel 47, a partir do verso 1, diz o seguinte: Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado da direita, a casa sul altar, e ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados. Veja bem que aqui ele está andando. 1000 côvados, as águas davam nos artelhos. Aí mediu mais 1000 côvados para frente, e me fez passar pelas águas, a água que me dava nos joelhos. E outra vez mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: Viste isso, filho do homem? Então levou-me,
e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis. E viverá tudo onde quer que tudo onde quer que entrar esse rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engede até Eneglaim. Haverá lugar para estender as redes. O peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda a sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Então presta atenção nessa passagem que nós lemos agora. O anjo mostrou ao profeta que as águas saíam de Deus, que elas saíam do trono. Quanto mais volumosas elas ficavam, quanto mais você avançava, mais volumosas elas iam ficando. Aqui o profeta diz que primeiro ela tocava nos tornozelos, depois ela ia para os joelhos, cintura, e logo um rio impossível de se atravessar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabia? Na nascente de um rio, ela começa apenas com uma pequena mina, uma pequena porçãozinha de água minando ali no local, e no decorrer desse rio, ela recebe afluentes que vão crescendo e se tornando um torrencial. Isso acontece na natureza. As águas do texto aqui, elas não recebem afluentes. Elas se multiplicam de forma torrencial por um milagre de Deus. Pastor, mas como é que essas águas se multiplicam? Como é que eu faço para essas águas se multiplicarem em mim? Me explique. Então, primeiro, nós precisamos beber, mesmo que seja uma pequena mina, mesmo que seja algo aparentemente pouco. Nós precisamos beber, que a partir desse pouco eu vou saciar toda a minha sede. Eu preciso crer. Aí começa o fluir. Esse fluir vai aumentando na medida que eu vou celebrando aquele pouco que me é dado, que eu vou celebrando a vida. Nesse ponto aqui a multiplicação acontece. Então deixa eu te falar, celebrar é não desprezar aquilo que parece ser pouco. Agora agradeça e reparta. Multiplicação acontece com o pouco inicial que te é dado. O Senhor ele colocou pouco na sua mão, agradeça por aquilo e aquilo irá se multiplicar. É o mesmo que aconteceu com os 5 pães e os 2 peixes. Ele alimentou, o Senhor Jesus, ele alimentou mais de 10.000 pessoas. Aquilo era um rio de alimentos. Foi dado pouco, mas conforme ele ia agradecendo por aquilo, aquilo foi alimentando uma quantidade enorme de pessoas. Quanto mais fluir dessas águas, acontece uma coisa agora aqui. Quanto mais há desse fluir de águas, mais nós vamos perdendo o controle. Quando as águas estão ainda nos artelhos, você ainda tem controle pela situação. Você atravessa. Quando elas estão nos joelhos, a mesma coisa. Você ainda tem controle da situação. Mas nós necessitamos de muito das águas do Senhor. Vai chegar numa situação que essas águas, elas agora já estão cobrindo a minha cabeça. Já não está dando mais pé para mim, vamos usar essa expressão. Eu não tenho mais controle. Mas aí o que acontece? É onde eu e você precisamos decidir. Eu quero mais das águas do Senhor, então deixa Ele caminhar e me mostrar o caminho.
Ou eu vou parar apenas nos joelhos onde eu ainda posso decidir o que fazer? Você vai querer mais do fluir de Deus na sua vida e Ele decide tudo o que vai acontecer por você? Ou você vai parar nos joelhos com esse mover um pouco menor e você ainda decide sua vida? Aqui é o ponto. Eu decidirei ou eu deixarei ser guiado por Deus? Quando os rios passarem da cintura, você já não tem mais controle de absolutamente nada. Aí é só o Senhor. Mas eu também quero te dizer, não há como você desfrutar de um grande fluir de Deus querendo controlar as situações. Nós vamos desfrutar de um grande fluir de Deus quando Ele estiver no controle de todas as situações. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Em casa, aqui no prédio, eu ouvi. Eu gostaria de que você dissesse amém aí também. Deixa eu te dizer algo. Perca o controle das águas. Entregue todo o controle para o Senhor. Deixe o rio de Deus fluir no seu ministério. Deixe o rio de Deus fluir na sua casa, diante da sua família. Deixe o rio de Deus fluir nas suas finanças, no seu relacionamento. Deixe o rio de Deus fluir no seu relacionamento com as pessoas de dentro da sua congregação. Deixe o Senhor fazer isso. Como é que eu faço isso, pastor? Celebre a vida. O Senhor, Ele está sempre presente. Alimente-se, alimente a vida para não faltar combustível. Se alimente tão somente da vida. E seja um vaso a jorrar a eternidade. Eu quero que você, onde estiver aí, faça uma confissão desse dia comigo. Onde você estiver, repita assim: jamais serei insensato, me enchendo do vinho desse mundo. Sei que ele só gera dissolução. Eu quero o Senhor e o fluir do seu Espírito. Sim, considero tudo neste mundo como perda, para ter a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, bem como da sua comunhão e de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para também receber e viver para a sua poderosa e doce vida eterna. Amém? Você agora, para nós terminarmos, você vai fazer um compromisso junto comigo. Repita assim: eu me comprometo a fluir sempre no Espírito durante o meu tempo de solitude. Amém? Irmãos, não deixe faltar. Não continue andando por águas rasas. É tempo de imersão. É tempo de deixarmos o Senhor tomar o controle de tudo. Então lembre-se, Ele jamais te abandonou. Ele está com você. Celebre a vida e seja cheio das águas do Espírito. Amém? Eu, em nome de Jesus, abençoo você que acaba de me ouvir. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E declaro sobre a sua vida uma vida cheia da presença de Deus. Amém, amém e amém.